Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E foi realizada na Assembleia Legislativa do Ceará uma audiência pública para discutir os impactos da reforma da Previdência para a aposentadoria de trabalhadores do setor público. A proposta afetou diretamente os direitos previdenciários de servidores municipais. A emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, estabeleceu novas regras para a aposentadoria, incluindo mudanças na idade mínima, tempo de contribuição e cálculo dos benefícios. Além disso, a emenda que instituiu a reforma da Previdência no Brasil definiu regras de transição para diferentes grupos de trabalhadores. De acordo com a deputada Larissa Gaspar, a mudança na legislação afetou diretamente os direitos previdenciários de servidores municipais de diversas categorias e impôs retrocessos consideráveis para os trabalhadores do setor público. A emenda constitucional 103 de 2019, ela promoveu a reforma da Previdência a nível federal e de lá para cá a gente tem visto o movimento dos municípios para se adequarem ao que está disposto nessa legislação, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os municípios também têm autonomia para tratar da previdência local e a gente tem percebido que muitos municípios têm atuado de uma forma não dialogada com os servidores, sem fazer estudos atuariais, sem trazer informações técnicas que são importantes para garantir a sanidade da Previdência. Então, essa audiência pública que está sendo inclusive puxada pela FETANSE, que é a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público de todo o estado do Ceará, vem com essa preocupação de encontrar soluções para que os gestores possam construir saídas alternativas que garantam a saúde da Previdência e também que não afete de uma forma severa, de uma forma prejudicial, os servidores públicos que dedicam a vida inteira a fazer as políticas públicas acontecerem no município e quando chega no final da sua vida, no momento da aposentadoria, acabam se deparando com regras mais severas, com aumento de alíquotas, com mudanças no tempo de contribuição, no tempo de idade, dificultando assim acessar um direito que é fundamental para garantir a sua dignidade na fase idosa da vida, que é uma fase onde a gente já também enfrenta algumas outras vulnerabilidades e nesse momento sim a gente precisa chegar com direito a uma aposentadoria que seja justa e que faça frente às demandas da nossa vida. A audiência pública, promovida pela Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa, contou com a participação de vários sindicatos que representam servidores públicos municipais. A presidente da FETANSE, Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, ressaltou que muitos municípios estão enfrentando dificuldades para gerir os regimes próprios de previdência. Nós vemos a reforma da Previdência, feita em 2019, como um grande ataque à classe trabalhadora como um todo, dificultando o acesso aos direitos previdenciários, reduzindo o valor do benefício e ainda confiscando salário e renda das famílias, como o caso da pensão por morte, que fica apenas 50% do valor do benefício, a taxação dos inativos em 14% após uma vida inteira de contribuição, e ainda critérios que são criados de contribuição, onde dificulta a garantia do acúmulo do tempo mínimo para ter o benefício da Previdência e formas de cálculos onde o valor do benefício estarão reduzidos, ou seja, nós teremos trabalhadores cada vez mais empobrecidos no momento onde a sua força de trabalho não é mais a mesma da juventude. Então, nós tivemos em primeiro momento todos os trabalhadores do regime geral impactados, os trabalhadores do INSS e, consequentemente, os trabalhadores que são do regime próprio. Aqui no Ceará nós temos 65 regimes de previdências próprios nos municípios e são regimes onde são deficitários, onde o recurso que existe em caixa não é o suficiente para garantir a aposentadoria desses trabalhadores. Então isso significa que nós tivemos uma reforma da Previdência perversa, onde os trabalhadores pagam a conta e não têm a segurança que terão os direitos previdenciários garantidos no momento da aposentadoria.
não terão a segurança e a tranquilidade do seu descanso com o seu benefício garantido. Então, essa audiência pública é muito importante, essa parceria com a deputada Larissa Gaspar, para que a gente possa ver que caminhos a classe trabalhadora e servidores municipais de Ceará pode traçar para ter regimes próprios mais seguros, né, onde os recursos dos trabalhadores que são coletados mensalmente possam ter bons investimentos e não perdas de recursos, como nós vimos em vários institutos. E aí, por isso, esse tema de debate, trazendo aqui várias pessoas que debatem esse assunto, como também órgãos responsáveis pela fiscalização, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, a Associação dos Prefeitos. Os prefeitos têm responsabilidade sobre essa temática e é importante que a pressa também se comprometa com essa pauta para garantir essa segurança previdenciária, porque isso também representa uma garantia para os trabalhadores, mas também para a sociedade, porque muitos municípios são os aposentados que ajudam a movimentar a economia, né? Então, é importante para a sociedade garantir uma previdência justa, né? Uma previdência onde a gente possa ter essa credibilidade. A situação dos institutos de previdência municipais é analisada pelo Tribunal de Contas do Estado. A diretora de atos de registro do TCE explica que o órgão busca manter o diálogo com as prefeituras para que os servidores não saiam prejudicados. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza tanto a concessão de benefícios aos servidores públicos, né? Então, os atos, por exemplo, o servidor público ele vai se aposentar, uma concessão de pensão, esses atos eles vão para o tribunal para ser apreciada a legalidade, né, e a constitucionalidade deles. Como fiscaliza também o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos previdenciários municipais. Então, assim, anualmente é feita uma matriz de risco e aí alguns fundos anualmente são escolhidos para serem fiscalizados e nessas fiscalizações abrangem diversas questões, tanto constitucionais como legais, como os investimentos, né, o repasse patronal, a questão do gestor, né, se ele tem uma capacidade para gerir aquele fundo, a qualificação do gestor, tentando garantir a sustentabilidade dos institutos de previdência, né. Infelizmente, né, a gente detecta algumas irregularidades, infelizmente várias irregularidades são detectadas, e o tribunal ele tenta ajudar, né, antes de fazer sempre a linha de tentar ajudar, de tentar garantir essa saúde financeira do fundo, né? Então o tribunal ele tenta ali estar sempre junto com o gestor, né, tentando em parceria para poder essas irregularidades serem regularizadas, digamos assim. A gente tem recebido muitas colocações, né, a partir da FETANCE e buscado também abrir diálogo com a Prece, né, para tratar dessas questões, para buscar soluções que sejam justas, sugerindo também aos gestores que abra esse diálogo, que é muito importante que você possa abrir uma mesa de negociação, chamar os sindicatos representativos, né, chamar as categorias para ouvir as suas sugestões e apresentar também, né, a situação real da prefeitura, quais são as possibilidades, quais são as dificuldades. Eu sempre acredito que o diálogo ele consegue construir consensos que são importantes para a gente chegar a um denominador comum que traga tanto uma situação confortável para a gestão e também uma situação que garanta ali um equilíbrio, uma segurança e a dignidade dos nossos servidores que se dedicam tanto, né, a fazer a política pública acontecer. Agora o intervalo, a gente volta em instantes. E aqui em Fortaleza foi lançada a pedra fundamental da Ways Bilingual School, escola que faz parte da Arco Educação e que recebe alunos em tempo integral. O novo equipamento de educação será construído no Meireles, a primeira unidade da rede de educação integral e bilíngue do Norte e Nordeste vai ofertar ensino infantil e fundamental em sua primeira fase. A escola tem as assinaturas das educadoras Manuela e Marcela Abreu. Eu nasci e cresci na escola, é a minha vida, é o meu propósito, é a minha missão e é a continuação de um legado. Acho que hoje é um dia que marca, quando a gente fala pedra fundamental, marca o início de uma história. Escola, eu digo que a minha vida é passageira, mas é de uma escola mesmo. Fortaleza vai ter uma escola de formação integral que vai preparar os nossos alunos para eles serem o que eles quiserem. Eles vão conseguir
ter a ferramenta do poder de escolha. Eles vão estar preparados se eles quiserem ir para o MIT, se eles quiserem ficar em Fortaleza, se eles quiserem cursar uma universidade fora ou em algum outro estado. Eles vão estar preparados. A Waze vem com uma proposta muito diferente, que é a formação de tempo integral. Então, é uma escola de 8 às 16, que a gente propõe formar o ser humano como completo. Dentro da grade, a gente vai ter o baseado no socioemocional, educação financeira, cultura maker. Então, a gente vai ter muitas novidades por aí. A escola terá 3.000 metros quadrados de estrutura para atender até 1.500 alunos. A inauguração e início das atividades estão previstos para 2026. A unidade é uma franquia criada pela Arco Educação. A unidade em Fortaleza faz parte do investimento na expansão da rede. A Waze ela foi um projeto idealizado pela Arco Educação para ser operada no modelo franquia. Então nós temos já a primeira franquia da Waze em São Paulo, a segunda franquia é aqui em Fortaleza. Nós temos já contratos assinados em várias outras cidades do Brasil e temos um sonho de ter, ao longo dos próximos anos, centenas de franquias em todos os estados do Brasil. Esse primeiro investimento inicial para desenvolver a marca, para desenvolver o material didático, para desenvolver a tecnologia que será utilizada nas escolas, ele é de 40 milhões de reais. Mas certamente, na medida em que novos franqueados estejam interessados pela Waze, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, a gente pretende continuar acelerando esses investimentos. Em São Paulo, nós temos uma escola lindíssima lá na Avenida Braz Leme, que começou a operar agora no ano de 2025 e tem sido muito interessante porque a educação integral, onde as crianças passam o dia inteiro na escola, junto com o bilinguismo e a performance acadêmica, são 3 elementos essenciais para a formação integral dos alunos. Então, nossa empreendedora franqueada em São Paulo, a professora Rose, tem tido muito sucesso nesse empreendimento e tem despertado o interesse de outros empreendedores em diversas cidades do Brasil, em Jundiaí, em Santos, em Brasília, em São Luís. Então, vamos trabalhar muito para conseguir entregar a melhor solução para esses empreendedores e educadores que querem abrir unidades da Waze pelo Brasil. Agora o intervalo, a gente volta já. E o evento aqui em Fortaleza reuniu especialistas em consultoria e empreendedorismo. Entre os presentes, a Aldas, que trouxe soluções estratégicas para empreendedores no G4D Fortaleza, que foi realizado na última sexta-feira aqui na capital. Sobre esse assunto, eu conversei com o Rogério Vargas. Ele é sócio da Aldas e esteve aqui comigo na TV Otimista. Acompanhe o bate-papo. Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Você que está aqui a Fortaleza, né, veio para participar desse evento. Conta um pouco para a gente como é olhar, né, a gestão das empresas, focar naquilo que muitos procuram, né, que é justamente tirar as ideias do papel e colocar em prática. É difícil isso? Elaine, bom, prazer estar com você aqui e agradeço aí o espaço e o convite. E realmente participar desse mundo empresarial é um privilégio, né? Escolhi fazer isso há 17 anos, né? Depois de uma jornada longa aí de outros negócios próprios e também como executivo. E realmente fazer acontecer e tirar do papel é o desafio. Porque por mais que você tenha inspiração e, digamos assim, direcionamento, e isso é vital para você ter um diferencial no mercado, no dia seguinte, de fato, isso tem que acontecer, né? Tem que virar uma realidade, a entrega de valor, um diferencial. E no negócio empresarial isso é vital. Essa é a diferença que faz um negócio prosperar, ter sucesso, né? E é isso que eu vivo aí nesses 17 anos, mais de 600 sócios, mais de 1.000 gestores, quer dizer,
mais de 20 mil pessoas envolvidas, né? Quer dizer, quantas cidades têm 50 mil pessoas de população, né? Não são tantas assim. Então, é uma jornada bem rica, né? Tenho vindo no Ceará aqui há algum tempo já, mas realmente estar nesse mundo realmente faz uma diferença total e demonstra aí a riqueza do nosso mercado, do país, do Brasil, né? E falamos há pouco aí da TV Otimista, quer dizer, acho fantástico esse viés que vocês criaram, né? Porque, de fato, é importante a gente olhar de uma forma determinante, progressista, construtiva, porque é assim que a gente faz, né? A gente aprende com o que pode ser melhor e, de fato, traz o diferencial, né? Então, estou muito feliz de estar com você aqui. Obrigada também. E nesse olhar, né, vocês que atuam no território brasileiro como um todo, existem dificuldades diferenciadas, digamos assim, de acordo com as regiões? O Nordeste ele tem uma potencialidade, mas também tem uma dificuldade nesse sentido. A região Sul, enfim, o que se mostra nesse cenário? Que a gente tem um território muito vasto, né? Culturas distintas em um só país, né? E também acredito que as culturas organizacionais, né, e empresariais também se distinguem nesse sentido. Olha, Elaine, o que há de comum num negócio de sucesso, independente de região do país, é o olhar do sócio. Que o negócio empresarial, ele de fato ele tem esse DNA, né? Quer dizer assim, ele é único e realmente as empresas que a gente atua são empresas de sucesso. E o que acontece quando você tem sucesso? Você cresce. E no dia seguinte você começa a travar, digamos assim, né? Quer dizer, o mercado é gigante, a gente é a 10ª maior economia, a 9ª, 10ª maior economia do mundo. Isso se reflete no tamanho dos mercados de atuação. Então, se você criou um negócio e ele entrega valor, de fato o mercado vai demandar de você, né? E é nesse estágio que a gente entra, né? No estágio em que a gente facilita um novo ciclo de desenvolvimento, né? Desse crescimento. O negócio de sucesso ele tem que ser único, né? A questão do DNA, né? Porque de fato isso é o diferencial. E o olhar do sócio é vital nesse sentido. Então ele tem que conhecer o seu mercado local, o cliente, quer dizer, porque um dia ele vislumbrou aquela oportunidade, mas isso é vivo. E ele tem que continuar alimentando esse diferencial, a alma do negócio, né? E, para tanto, ele precisa ter uma estrutura que vá sendo desenvolvida e suportando isso, para que ele consiga cada vez mais se dedicar a esse papel. E é isso que a gente faz nessa jornada, que é um privilégio mesmo. A gente tem agora novos olhares, né? Inteligência artificial, agenda SG, né? O negócio social também, todos esses 3 pontos importantes aí de mudança, né? Que a gente vê as empresas se reajustando, né? Recalculando a rota. Como é que está isso atualmente nesse sentido? Olha, todo negócio de sucesso é um negócio social. O olhar da pessoa, ela tem uma importância vital, e tanto externo como interno. Então, quando você, o sócio e os gestores, né, olham o mercado, o olhar é de fato de entrega de valor, de contribuição, consequentemente desenvolvimento daquela comunidade, daquela região. E do lado de dentro da porta, vamos chamar assim, gerando empregos, né, quer dizer, contribuindo com impostos, ou seja, tem uma jornada ali vital, quer dizer, de transformação, né? Transformação social, transformação econômica, distribuição de riqueza. Então, o papel empresarial é um papel vital para os mercados e realmente no Brasil a gente tem esse diferencial. A gente não depende de um segmento. A gente tem destaque, obviamente, em alguns segmentos, mas quando a gente olha o ranking mundial, a gente está entre os top 20 maiores mercados em vários segmentos, né? Eu já fiz trabalhos com saúde, com varejo, com serviços, tecnologia, e é tão rico essa questão. Eu vou citar um rápido aqui. Uma pessoa foi pegar uma segunda opinião médica nos Estados Unidos, em Boston, é um baita polo.
o médico que foi atender a pessoa perguntou se ele já tinha conversado com uma doutora em São Carlos, que era a mentora dele. Então a gente desconhece a realidade da nossa riqueza, né? E de fato essa diversidade regional ela traz uma pujança fenomenal. Nós temos 10 grandes polos, Fortaleza é um deles, que representa quase 35% do PIB. Ou seja, a gente também não tem concentração. Claro, quando a gente fala, puxa, mas são 10 polos, Rogério, 5.700 cidades, mas na realidade esses polos são várias cidades, né? Então a gente tem realmente geograficamente uma diversidade grande, uma participação também importante e eu vejo essa diversidade, vamos chamar assim de fauna e flora empresarial, como um nosso diferencial fantástico, porque é o famoso você tem que ser rico diversificando, digamos, e é o que somos mesmo, né, no país. A gente olha estratégias distintas, né? Olhar para o mesmo canto, você não consegue olhar para o lado, né? Perfeito. Quantas empresas que são sucesso aqui e que viram internacionais? A gente acompanha muito isso, porque o Brasil ele extrapola fronteiras hoje, né? Quer dizer, hoje aqui, por exemplo, na América do Sul aqui, a gente é um polo, cerca de metade da riqueza da América do Sul é Brasil. Quando você vê empresas e mercados globais, quer dizer, pelo tamanho que a gente representa, não tem como a gente ser desconsiderado. Então as empresas, elas acabam se internacionalizando pela demanda do mercado. Então e a gente não precisa ser gigante para fazer isso. Tem uma empresa especificamente aqui que em 4 anos ela cresceu 6 vezes e 100% Brasil e em 4 anos estava em 15 países. Porque a demanda vai acontecendo, né? Há pouco você falava, Elaine, do cliente, do olhar, da entrega de valor. Isso extrapola a fronteira. Então, realmente, é muita oportunidade, tanto no país, porque são vários Brasis, e isso traz, realmente, voltando aos 10 polos, é único. Você tem que entender isso como negócio, como olhar de sócio, e fazer essa leitura, essa adaptação. Eu lembro rápido aqui, quando entrou uma grande rede de alimentação de fast food no Brasil e veio com o seu modelo, né, de fora, apanhou a beça aqui, né? Por quê? Porque não sabia ler isso. A gente tem costumes, e isso é muito rico, isso é super diversificado. Imagina só se fosse igual em tudo quanto é lugar, né? E nós não somos, né? Então isso é fantástico, isso traz assim um potencial de você saber ler e avançar e desenvolver o seu negócio. E voltando na transformação social, isso é espetacular, né? Então o meio empresarial hoje, ele é de fato um segmento de transformação, né? E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.